Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala ao nosso coração, continua a falar conosco através da tua palavra, pois nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, que apresenta a fala do Senhor Deus logo após a queda dos nossos primeiros pais. A gente vai falar um pouquinho sobre queda daqui a alguns instantes. E você percebe que nesse texto bíblico, o Senhor Deus, Ele vai trazendo uma palavra a cada personagem daquela tragédia, ou do início daquele drama, que foi a queda dos nossos primeiros pais e que nos afetou. Os irmãos conhecem a história. Adão e Eva comeram do fruto proibido, e a Bíblia em nenhum lugar diz que foi uma maçã, né? Às vezes algumas pessoas dizem que foi uma maçã, e nenhum texto da Bíblia diz que foi uma maçã, né? Nem que foi uma jaca, nem uma melancia, nem uma manga, né? Foi uma fruta. E eles comeram, eles desobedeceram a Deus. E se você notar aí no texto, o Senhor, Ele vai mostrar as consequências da queda, e Ele fala primeiramente à mulher, o que aconteceria porque ela desobedeceu, verso de número 12, se você olhar, diz assim: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão justificando o seu pecado. E aí o Senhor vai falar com a mulher, e a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. E aí no verso 14 o Senhor vai falar para a serpente, e a partir do verso 14 começa as sentenças de Deus à serpente, ao homem e à mulher por causa do pecado. Mas você vai notar que nesse versículo de número 15, você observa claramente o evangelho sendo exposto. A ideia de salvação sendo exposta, e ela é ampliada no decorrer da Escritura, quando o texto diz que haveria um conflito, uma luta, uma inimizade entre a serpente. E todos nós sabemos que a serpente, quem era aqui, irmãos? Satanás. Satanás aqui, ele se encarnou em uma serpente. E o texto diz que haveria uma luta entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, ou seja, um conflito entre Satanás e os seus seguidores, um conflito entre a mulher e a descendência da mulher. Mas perceba que o texto diz: e o seu descendente. Está vendo aí? E o seu descendente. Perceba que o texto, ele é específico, e na continuidade a Bíblia diz: este quem? O descendente da mulher, ele vai fazer o quê? Ele vai te ferir a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos um texto, irmãos, que os estudiosos chamam de proto-evangelho, ou de primeiro evangelho. É o primeiro anúncio de Deus ao homem, mostrando que iria
de Milo, que iria resgatá-lo. E quando você percorre a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela transpira, ela transmite Evangelho. Evangelho. Há um autor chamado Dave Harvey. Dave Harvey, ele diz o seguinte: o Evangelho é o coração da Bíblia. O Evangelho é o coração da Bíblia. Imagine se arrancar de nós o coração. Imagine se nós formos desprovidos do coração. Nós, obviamente, morremos. Só que coração, no sentido bíblico, ele tem um sentido ainda mais amplo do que para nós. Coração, no sentido bíblico, é a essência de tudo que nós somos. É o nosso ser. Então Harvey, ele diz, o Evangelho é o coração da Bíblia. Tudo na Escritura, ou é preparação para o Evangelho, ou apresentação do Evangelho, ou participação no Evangelho. Veja, ele está dizendo, o Evangelho é o coração da Bíblia, e tudo na Escritura, ou é preparação para o Evangelho, ou é apresentação do Evangelho, ou é participação no Evangelho. Pensando nisso, é que a gente vai ver essa parte aqui, que o Evangelho, ele tem capítulos. O Evangelho tem capítulos. E aqui a gente vai fazer um panorama rápido da Escritura Sagrada sobre esse Evangelho que tem capítulos. Perceba, a gente parou aqui na semana passada, esse ponto. Opa! Maurício, dá um toque aí para ver se ele reage à imagem da Tachô, por favor. Aí o computador. E aqui, nada. Ok, obrigado. Presta atenção, irmãos. Dê uma olhada. Essa parte do nosso estudo, ele vai dizer que o Evangelho tem capítulos. E o Evangelho, ele tem uma mensagem. Essa mensagem, ela é relacionada a pessoas e ela é relacionada ao mundo. Ou seja, o Evangelho, ele tem uma mensagem para mim e para você, e ele tem uma mensagem para todo o mundo, para todo o universo. Uma das coisas terríveis é nós termos uma cosmovisão ou uma visão de mundo não bíblica. É nós acharmos que palavra de Deus, que igreja é simplesmente algo que nós vivenciamos 1, 2, 3 dias na semana e pronto. Uma das coisas muito nocivas é quando nós achamos que nós podemos dividir a nossa vida entre segunda e sábado e domingo. Então, segunda a sábado eu vivo a minha vida e no domingo eu vou para a igreja e ouço uma mensagem para trazer um alento no meu coração e na segunda eu continuo a minha vida de todo jeito. E não é assim. É importantíssimo que nós entendamos que o Evangelho, ele precisa permear cada aspecto da nossa vida, cada aspecto da nossa história. E o Evangelho, ele precisa mudar a nossa vida como um todo. O Evangelho, ele muda o nosso casamento, ele muda o nosso trabalho, ele muda as nossas relações interpessoais, ele muda a nossa relação com Deus. Nós vimos anteriormente que
Qual é a causa matriz dos nossos problemas? Os irmãos se lembram? Por que tem coronavírus? Por causa do pecado. Então, a causa matriz do nosso problema é a nossa desconexão de Deus. E só vai haver solução para o nosso problema se nós estivermos reconciliados com Deus. Fora disso é só paliativo. Fora disso é só enxugar gelo. Fora disso é só um remedinho que a gente coloca ali, alivia a dor, mas não cura, não sara a enfermidade. Então, quando você pensar em evangelho, o evangelho ele tem uma mensagem relacionada a pessoas e uma mensagem relacionada ao mundo. E aí a gente vai ver esses 4 capítulos que nós citamos na semana passada, e a gente vai dar uma olhada rapidamente neles. Quais são? Vamos ler juntos? Criação, queda, redenção e restauração. Esses aqui são os 4 capítulos do Evangelho. Vamos ler de novo? Criação, queda, redenção e restauração. Aqui nós temos capítulos de um enredo, de uma história. Michael Gorin, ele chama isso em um dos seus livros, o drama das Escrituras. A Escritura, ela nos apresenta um drama. Não é uma tragédia, é um drama. Porque muitas vezes em meio a tragédias não há solução, só há conformação e aceitação. Mas a Bíblia mostra um drama. E como é que se desenvolve esse drama? Vamos observar algumas perguntas que irão nos responder sobre esse drama. A primeira pergunta é: de onde você veio? Já parou para pensar isso? De onde você veio? Será que um dia você foi em algum momento a humanidade foi um ser extremamente peludo, que andava de 4, que tinha pelos, que tinha cauda, mas um dia ele foi desenvergando, ele foi ficando um pouco mais ereto, ele foi se levantando, os pelos foram diminuindo, a aparência física foi se tornando mais afeiçoada, a cauda caiu e eu e você aparecemos. Você já viu aquele conceito que a gente aprende na escola, que diz que nós somos animais racionais? Já viu isso? Não é? O ser humano, ele se torna classificado como um animal racional. O que é isso? Isso é fruto do conceito da evolução. O que é que nos diferencia dos animais, segundo essa ideia, é que nós somos racionais. O animal não é racional, e eu sou racional. Nós somos animais racionais. É isso que se fala, é isso que se aprende. Mas não é isso que a Bíblia diz. A gente não é meramente animal racional. De onde você veio? Ou será que você veio de uma explosão? Um dia houve uma grande explosão, há bilhões de anos. E esse caos, essa desordem, gerou ordem. É lógico isso, irmãos? É lógico isso? É lógico uma explosão gerar ordem? Quem já viu uma explosão, o caos, ter como consequência a ordem? Mas é isso que é apregoado, através do famoso Big Bang. Que o caos
gerou ordem. É mais ou menos assim. Um indivíduo está com outras pessoas num carro. E naquele carro tem, por exemplo, uma bandeja de ovos. E há um acidente no carro, o carro capota. E quando as pessoas vão olhar aquele carro, percebem que fruto daquele grave acidente, daquela explosão, está ali um bolo. Havia ovos, havia farinha de trigo, havia açúcar, tudo lá no carro, separadamente. E houve o acidente, e houve uma explosão. E quando chegaram e observaram, tinha um bolo ali. Você acreditaria nessa história? Alguém acreditaria nessa história? Mas o Big Bang é mais ou menos isso, com as devidas diferenças. O fato é que a Bíblia, ela nos mostra de onde nós viemos, de onde você veio. Você veio, eu vim de Deus. Gênesis capítulo 1, abra por favor a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, observe aí o verso 1. Gênesis 1. No princípio, ou seja, no início do universo, no início do tempo, no início do espaço, Deus criou o quê? Os céus e a terra. Há uma expressão que é utilizada para a criação, chamada ex nihilo. Essa expressão ex nihilo, ela significa do nada. O que significa? Não havia nenhuma matéria ou material pré-existente. E Deus, Ele criou tudo sem nenhum material pré-existente. Se a gente pensa nisso aqui, o homem cria isso aqui, mas tem um material pré-existente. O homem cria isso aqui, mas tem um material pré-existente. O homem faz essa cadeira, mas tem um material pré-existente. Nós sempre criamos a partir de um material pré-existente. Só Deus cria a partir do nada. Então Gênesis 1:1 traz esse resumo, que Deus, no princípio, ou seja, no início do tempo, porque foi Deus quem criou o tempo, no início do espaço, Deus criou os céus e a terra. Se você olhar no verso de número 26, verso 26, diz o seguinte, vamos olhar aí, verso 26, também disse, Gênesis 1:26, também disse Deus, façamos. Por que Deus diz aqui façamos? Trindade, exatamente, uma referência à ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o homem ao quê? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Se você olhar o texto, Gênesis 1:1 traz um resumo. Deus criou os céus e a terra. A partir do versículo de número 2, mostra qual era a situação da terra. Ela estava sem forma, ela estava vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas quem estava lá? O Espírito de Deus, ele pairava, ou ele voejava sobre as águas. E os estudiosos acreditam que aqui nós temos uma ação do Espírito Santo trazendo ordem.
Se você notar aí a partir do verso 3, vai mostrar que Deus, ele vai criando todas as coisas pela sua o quê? Pela sua palavra. O que é que diz o verso 3? Disse Deus. O que é que Deus disse? Haja luz e houve luz. Então Deus foi criando todas as coisas pela sua palavra. Verso 6 está escrito: e disse Deus. Verso 9: disse também Deus. Verso 11: e disse. Verso 14: disse também Deus. Verso 20: disse também Deus. Verso 24: disse também Deus. Verso 26: também Deus disse. Então ele vai criando tudo pelo poder da sua palavra, mas quando ele vai criar o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. Os irmãos acharam? Como está escrito? Vamos ler juntos? Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência o quê? As coisas que não existem. Quando você lê esse texto nos faz lembrar a criação. As coisas não existiram, e o que é que Deus fez? Ele as chamou à existência. Ele as criou. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Aqui nós temos a visão do trono de Deus, e aqui nós temos a seres viventes dando glória ao Senhor, os 24 anciãos se prostrando diante do Senhor e o adorando. E o que é que eles dizem? Apocalipse 4:11. O que é que diz? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então veja que o texto nos mostra Deus como aquele que criou todas as coisas. E Deus criou todas as coisas por quê? Por quê? Qual foi a razão? A sua glória, ou para quê? Mas por quê? Porque Ele quis. Veja que o texto diz que todas as coisas vieram a existir por causa de quê? Por causa da tua vontade. Por causa da tua vontade, todas as coisas vieram a existir e foram criadas. E porque Deus é o Criador de todas as coisas, Ele merece o quê? Toda a honra e toda a glória. Veja que o texto diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber o quê? A glória, a honra e o poder. Então perceba, por que nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus porque Deus é digno. Nós adoramos a Deus porque nós fomos criados por Ele. Nós adoramos a Deus porque esse é o nosso desígnio. Há um design inteligente no mundo, há um desenho inteligente, há um
pai da criação e não a mãe natureza. E esse pai da criação e não mãe natureza, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e nós o adoramos porque nós fomos criados por ele. Está claro, irmãos? Fácil, né? Simples? Fácil, fácil e simples. Então veja, quem é esse Deus? Esse Deus que lhe criou. Assim, é fantástico, irmãos. É fantástico o projeto de Deus. Eu não ia ler esse texto, mas eu queria lê-lo. Salmo 139. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 139. Veja que nós lemos um texto em Gênesis, nós lemos um texto numa epístola paulina, nós lemos um texto em Apocalipse, ou seja, nós lemos um texto histórico, lemos um texto paulino, lemos um texto profético, e agora nós vamos ler um texto poético. Salmo 139. Olhe o que Davi diz aqui. Verso 13 até o verso 16. Pois tu quem? O Deus, formaste o meu interior, tu me teceste onde? No seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo que assombrosamente maravilhoso me formaste. Irmão, sente um dia com um médico, ou um cientista, ou alguém que conhece a biologia humana, e diga assim: o senhor tem um tempinho de falar para mim sobre a natureza do ser humano, sobre a complexidade do ser humano, sobre como funciona o cérebro do ser humano, sobre os órgãos do ser humano? Me dê 10 minutos, pode falar, e você vai perceber coisas assombrosas, como o ser humano é complexo. E isso é o que a ciência descobriu. E o que a ciência não descobriu? Veja o que o texto diz: graças te dou, visto que por modo que assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o quê? O sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Perceba que a produção de Deus, se nós pudéssemos dizer isso, não foi uma produção em massa. Em que sentido, né? Tempos atrás havia a Ford, e a Ford, ela fabricava o carro preto, e ela fazia um comercial na época, e naquele comercial da época, ela buscava enfatizar que o carro era bom, e que as pessoas deveriam comprar o Ford, e o Ford preto. Por quê? Porque era isso que elas tinham, é isso que ela possuía. Então você tem a produção em quantidade. Então você olha para essas cadeiras, e elas têm uma forma, e elas são iguais. Produção em massa. Deus não lhe criou assim. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. A primeira coisa que você vai perceber é o quê? Que ela é diferente de você. Até os que se parecem, né? Josué e Priscila, vão olhando assim, não se parece, né?
mas são diferentes. Por quê? Porque Deus nos criou de uma maneira individualizada. E quem é esse Deus que nos criou? Ele é, vamos ler juntos? Infinito em poder, bondade e santidade, mas é também pessoal e amoroso, um Deus que fala conosco na Bíblia. Que Deus grandioso! Esse único Deus. Irmãos, as teorias, as descobertas, elas mudam, mas houve um momento que os astrólogos, eles chegaram a uma conclusão. Eles disseram o seguinte, na época, eles disseram o seguinte: o universo, ele tem 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Alguém pode me explicar o que é isso? Então eles disseram 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Para a gente ilustrar um pouquinho isso, vamos imaginar que você tem a capacidade de viajar na velocidade da luz. Nenhum de nós tem. Mas o que é a velocidade da luz? É mais rápido que o seu carro. Certo? A velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. E você, imagine, você quer fazer essa viagem na velocidade da luz, e você diz: eu quero percorrer esse universo na velocidade da luz, porque eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muitos compromissos, e eu preciso ser rápido, mas eu posso viajar na velocidade da luz. Muito bem. E aí, hipoteticamente, você viaja na velocidade da luz e vai percorrer esse universo, 300 mil quilômetros por segundo. Sabe quanto tempo você vai demorar para percorrer esse universo? 92 bilhões de anos. 92 bilhões de anos. Imagine o Deus que criou isso tudo. O Deus que formou isso tudo. O Deus, o único Deus. Oi? Exatamente. Só é infinito Deus. Stilano está dizendo aqui: quando nós éramos crianças, na escola, se ensinava que o universo era infinito. Mas isso não é uma verdade. Infinito, somente Deus é infinito. Sim, que se pensa. Exatamente, exatamente. Então, esse Deus poderoso, esse Deus grandioso, esse Deus majestoso, esse Deus infinito, esse Deus eterno, esse Deus autoexistente, independente, soberano, é o mesmo Deus pessoal e amoroso e que decidiu se comunicar conosco. Esse Deus que diz Salomão que nem os céus dos céus podem contê-lo, é o Deus que decidiu se relacionar conosco na Bíblia. Então, esse mundo aqui, graças a Deus, irmãos, ele não é um acidente. Ele é fruto da mente, da palavra criadora de um Deus único. Só que este Deus único, ele é um único Deus, sim. Mas esse Deus único, ele subsiste em três pessoas. Simples também entender isso, né?
Ele é um, mas ele é três. Mas ele é um. Esse Deus único no seu ser, ele subsiste em três pessoas. É um só ser que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três pessoas, o que elas fazem? Elas se relacionam, elas se amam, elas se apreciam, elas fazem todas as coisas em harmonia. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 11, está lá o homem querendo construir a chamada Torre de Babel, e o Senhor diz: vinde, desçamos, vamos confundir a sua linguagem, para que eles não prosperem. Gênesis capítulo 11, versículo de número 7. Então, Deus é uno, mas Deus é trino. Ele é triuno. Ele se relaciona. E nós lemos em Gênesis 1:26 que Deus nos criou a sua o quê? Imagem. A sua o quê? Semelhança. E se a gente for pensar, por exemplo, imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser racional, Ele nos criou como seres racionais. Deus é um ser moral, Ele tem moralidade, Ele nos criou como seres morais. Deus é um ser espiritual, Ele nos criou como seres espirituais. Deus tem domínio sobre todas as coisas, e Ele nos tornou gerentes ou subgerentes da criação, e nós fomos criados para ter domínio sobre as coisas, cuidando delas. Deus é um ser social. Ele se relaciona, e Ele nos criou como seres sociais, para compartilharmos o seu amor e o seu serviço. Por isso que viver só, no sentido de eu não quero me relacionar, é uma loucura. Aldenice citou ontem, no nosso Só para Homens, Só para Mulheres, o texto bíblico de Provérbios, que diz que o solitário, para nós compartilharmos a sua alegria e o seu amor. Deus é um Deus alegre, um Deus que ama, um Deus perfeito, um Deus bom, e Ele criou o mundo, Ele criou o ser humano para compartilhar da sua bondade, do seu amor, da sua beleza, da sua bênção. E Ele nos criou para que pudéssemos servi-lo e amá-lo, e servir e amar ao nosso próximo. É isso. Um Deus grande, mas um Deus que se relaciona com o ser humano e que compartilha a sua alegria e o seu amor. De onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Alguma pergunta? Com alguma dúvida daquilo que eu disse, irmãos? Sim. Sim. Segundo, de maneira assim, mais, tem alguns aspectos mais complexos aqui, mas de maneira mais breve, tá? Por que as coisas deram errado, irmãos? Por que as coisas deram errado? Esse Deus tão bom, que criou tudo puro, que criou tudo justo, que criou tudo sem nenhum mal, por que as coisas deram errado? O que aconteceu?
Abra, por favor, a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Olha o que o texto bíblico diz. Eclesiastes 7, 29. Acharam aí? Logo depois de Provérbios. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, depois Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? Vamos ler? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, né? Ou seja, o homem não é o Chapolin colorado, mas ele se meteu em muita astúcia. Ele pecou, ele caiu. O que deu errado, irmãos? O que deu errado foi o pecado. E aí a gente volta para Gênesis capítulo de número 3, porque se a gente não entender a história bíblica, a gente não vai entender a nossa história. João Calvino, ele dizia o seguinte: para você conhecer a si mesmo, você tem que conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, você não vai conhecer a si mesmo. Você vai ter uma visão errada de si mesmo. Como é que a gente nos conhece? Como é que a gente pode viver aquela máxima filosófica, conhece-te a ti mesmo? A gente só conhece a nós mesmos se nós conhecermos o Deus que nos criou. Senão a gente vai viver mais ou menos aquela história dos cegos que foram ver um elefante. Conhece a história, né? Cegos aí foram olhar, entre aspas, o elefante. E aí começaram a apalpar. E aí um apalpou a tromba do elefante. E disse: o elefante parece com uma mangueira. Aí outra apalpou a cauda do elefante. Outra apalpou as pernas do elefante. Outro apalpou o lombo do elefante. E cada um foi apalpando uma parte. O que aconteceu? Nenhum chegou a uma conclusão verdadeira, plena sobre o elefante. Porque eles não entenderam o elefante como um todo. Se a gente não conhece a Deus, a gente vai ter uma visão errada de nós mesmos. Ou a gente vai começar a se exaltar, ou vai se depreciar. O que aconteceu? O homem caiu. Gênesis 3. Deus nos criou para adorá-lo e para servi-lo. Deus nos criou para amar ao nosso próximo. Se nós vivêssemos dessa forma, nós seríamos completamente felizes, nós iríamos usufruir de um mundo perfeito. Mas o que aconteceu? A serpente apareceu, há uma aqui encarnação da serpente. Satanás assume o corpo da serpente e fala, e o homem cai. Irmãos, qual foi a essência da queda? Pense aí, qual foi a essência da queda? O que aconteceu na queda? Por que o homem caiu? Desobediência. O que mais? Ele desacreditou na palavra de Deus. Deus disse: olha, você pode comer de todas as árvores aqui, todos os frutos. Você não pode comer dessa, porque se você comer dessa, você vai morrer. E o que foi que Satanás fez? Olha aí o texto bíblico, Gênesis capítulo 3.
Diz o texto que a serpente, a mais sagaz de todos os seres vivos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E todos nós sabemos, como nós falamos, que essa serpente é o diabo. Se você ler Apocalipse capítulo 20, versículo 2, está lá: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Se você observar a Escritura Sagrada, você vai notar que o diabo é essa serpente. Apocalipse 12, 8: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Olhe rapidamente na sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis 3. A serpente, verso 1, ou a cobra, Apocalipse 12, 9, 20 e Apocalipse 22, identifica a serpente como Satanás. O que é que ela fez? Ela, ou ele, disse à mulher: é assim que Deus disse? O que é que ele falou? Não comereis de toda a árvore do jardim. Quem foi o primeiro herege da história da humanidade? Quem foi o primeiro que deturpou a palavra de Deus? Satanás, Lúcifer. O que que Deus tinha dito para a mulher, para o homem? Que eles não deveriam comer de uma árvore, do fruto de uma árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mas o que é que Satanás diz? Não comereis de toda a árvore. Foi isso que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Perceba, primeiro ele deturpa a Escritura. Aí o texto continua. O que é que Eva diz? Eva diz: não, não foi assim. Não foi assim. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, verso 2. Mas do fruto da árvore, verso 3, que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis. Mas aí ela acrescenta, e ela diz: nem tocareis nele, para que não morrais. Satanás deturpa e Eva acrescenta. Satanás diz: Deus disse para não comer de nenhuma árvore do jardim. Aí Eva disse: não, Deus não disse isso. Deus disse para a gente não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a gente nem pode tocar. Aí você percebe que o estágio da tentação eleva, porque Satanás continua e ele diz o seguinte: olha o que ele diz. Então a serpente disse à mulher, verso 4, o que é que diz? É certo que não morrereis, porque Deus sabe, presta atenção, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que que Satanás faz aqui? Ele chama Deus de mentiroso. Ele diz: Deus está escondendo o jogo de vocês. Deus não quer que vocês tenham prazer. Deus quer usufruir das coisas sozinho. Deus não quer que vocês vivam plenamente. Deus quer que vocês sejam bitolados, fiquem nesse jardinzinho aqui e não conheçam as coisas. Percebe alguma semelhança? Qual foi a essência da queda do homem? Foi o quê? Independência, desobediência, incredulidade, mas independência. Eu quero viver sem Deus. Eu posso tomar as minhas decisões sem Deus. Eu posso viver a minha vida sem Deus. E a mulher não chega para Adão e vai conversar com Adão. Adão, vamos conversar sobre aquela situação?
E nem Adão chega para a mulher e diz: não coma. Ela simplesmente toma do fruto, come, dá ao marido e ele come e ambos morrem. Independência. Já ouviu frases parecidas assim? Eu não preciso de ninguém. Meu corpo, minhas regras. Eu não preciso que ninguém diga como eu devo viver. Eu não preciso de homem, eu não preciso de casamento, eu não preciso dos outros, eu me basto, eu tomo as minhas decisões, eu sou o meu Deus. Aqui. Aqui. Está aqui. A busca pela liberdade sem Deus nos leva ao caos. 5 minutos e a gente para. A busca da liberdade sem Deus nos leva à desgraça, nos leva à morte. Esse conceito de que eu crio as minhas regras, de que eu tomo as minhas decisões, de que eu sou independente, de que eu sou o Senhor de mim mesmo, esse é um conceito pecaminoso, irmãos. Isso é a essência da queda, e isso leva o homem à ruína. Os nossos pais comeram, e quando eles comeram, eles morreram. E nós já falamos sobre isso, aquilo que Francis Schaeffer chama de alienação cósmica. O homem, ele se tornou um alienado, ele se tornou um indivíduo com problemas com ele mesmo, com vergonha, com medo, com traumas. A gente já trabalhou isso no início dessa série. Ele se tornou um homem, um ser humano com problema com o outro. A mulher diz, o homem diz: a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Os irmãos conhecem o texto. Deus vai falar com a mulher, e a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi, e ninguém assume responsabilidade. E começam os problemas relacionais. Se você olhar no texto bíblico, a mulher vai sofrer com a gravidez, a terra vai sofrer e vai infligir incômodo ao homem, ela vai produzir cardos, abrolhos, e o homem vai ter que suar para tirar o seu sustento. E por fim, verso 24 de Gênesis 3, o homem é expulso do Éden. Deus o lança fora do jardim do Éden, verso 23, e verso 24, esse homem expulso, Deus coloca querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugia de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Note bem, irmãos, note bem, o pecado, ele parece ser vantajoso, mas ele mata. Diz o texto que a raça humana, por causa do pecado de Adão, ela se afastou de Deus, ela se rebelou contra a autoridade de Deus, e ao invés dela viver para Deus e para os seus semelhantes, ela vive centrada nela mesma. Não é terrível isso? Você já viu gente egoísta feliz? Gente egoísta está sempre insatisfeita, gente egoísta está sempre reclamando, gente centrada em si mesmo, ela sempre acha que a coisa não está boa como deveria estar. Por quê? Porque ela está vivendo o projeto dela, que é um projeto de morte, e não o projeto de Deus, que é um projeto de vida. Como o nosso relacionamento com Deus foi desfeito, o que aconteceu?
todos os outros relacionamentos com os outros seres humanos, conosco mesmos, com o mundo, sofreram rupturas. E o resultado disso é decadência, é ruína espiritual, psicológica, social e física. Queria dar uma parada, mas trazendo uma palavra de esperança para introduzir a nossa próxima conversa, né? Para a gente não terminar na queda e dizer, meu Deus, e agora? Estou arruinado. Abra sua Bíblia e a gente termina por hoje. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Veja aí o verso 12. Diz assim, Romanos 5:12. Portanto, vamos ler juntos? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens foram infectados pela queda. Todos nós, diz Salmo 51, versículo 5, nascemos em pecado, nascemos em iniquidade, nascemos com a semente da queda em nós. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Diz assim, vamos ler juntos? Porque o salário do pecado é a morte. E morte aqui é o que, irmãos? É separação de Deus. É morte física, mas é mais do que morte física. É separação de Deus, que é a vida. É inferno, é sofrimento eterno. Mas o texto não termina assim, graças a Deus. Vamos ler juntos? Mas o dom, vamos ler juntos bem forte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nós fomos criados perfeitos, nós caímos, nós transgredimos a lei de Deus, o salário do pecado é a morte. E aí vem uma pergunta, por que nós transgredimos? Porque nós somos descendência de Adão, porque Adão era o nosso representante, e nós sofremos as realidades da queda, e nós pecamos, mas o dom, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Jesus Cristo. Para a semana a gente termina essa questão da queda, o que é que a queda gerou, e a gente vai trabalhar como Jesus nos resgata, como Jesus nos salva, como Jesus reverte os efeitos da queda e nos concede vida e vida eterna. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar? Só alguma dúvida, irmãos? Alguém teve alguma dúvida do estudo? O silêncio quer dizer que todo mundo entendeu tudo? Muito bem. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos ensina que nós não podemos viver sem o Senhor. Ela nos ensina quem nós somos. Ela nos ensina de onde nós viemos. Ela nos mostra o que deu errado. E ela nos oferece o caminho da restauração. Obrigado, Deus, porque o medo não vai dominar o nosso coração.
Obrigado, Deus, porque o desespero não vai ser o Senhor da nossa vida. Obrigado, Deus, porque Tu és o Senhor da nossa vida, e a nossa vida está nas Tuas mãos, e o mundo, ele vai rumar para o propósito do Senhor, para o projeto do Senhor, para o resgate do Senhor, para a transformação de todo o universo e para a redenção de todos aqueles que são Teus. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor mandou Jesus, o descendente da mulher, que na cruz do Calvário esmagou a cabeça da serpente. Obrigado porque nós podemos sorrir. Obrigado porque nós podemos crer no amanhã. Obrigado pela esperança que está na nossa vida e que não morre. Obrigado, Deus, pela verdade da Tua palavra que nos transforma e que a Tua palavra nos guie. E que nós venhamos viver em dependência, em obediência, em submissão a esse Deus grande, a esse Deus amoroso que decidiu se relacionar conosco e nos atrair para Ele. Aplica a Tua palavra em nosso coração. Abençoa os Teus filhos e nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.